Cuidado com o teu descontentamento. Porque o que prova que Deus está nessa visão é o fruto. Porque fez agora em outubro, mas oficialmente foi dia 16 de novembro, então faz essa semana, 12 anos que eu estou à frente desse trabalho. E já pessoas saíram por tudo que é motivo. Porque eu não visito, porque eu não ligo, porque eu não tenho amor, pelos anúncios, pelos eventos, pela palavra. Bom, por todos os motivos que você já ouviu, talvez. Agora, essa igreja, ela continua crescendo ou está decrescendo? Crescendo. Isso é sinal de que estamos andando na direção de Deus. Amém? Sinal de que estamos andando na direção de Deus. E sempre que andamos na direção de Deus, nós desagradamos as pessoas que não querem o reino de Deus. Quando nós andamos na direção de Deus, nós desagradamos quem não quer viver o reino. Porque reino é um governo. E o governo de Deus, ele é teocrático. Ou seja, é Deus quem dá a direção. Não é democrático, onde as pessoas resolvem o que fazer. Não, aqui nós não resolvemos democraticamente o que fazer. O que fazer vem de Deus. Nós resolvemos democraticamente como vamos fazer aquilo que Deus nos orientou. E muitos criticam aqueles que estão sempre servindo. Fui criticado a minha vida toda, porque eu não sirvo para ficar parado. Se eu ficar parado, eu tenho certeza que eu piro. Eu não consigo. Então, nesse meu envolvimento, essa minha entrega, desde sempre, eu fui criticado. Porque estava sempre envolvido na obra, sempre comprometido com o reino. Agora, preste atenção aqui. Observe se as pessoas que estão bem envolvidas se desviam. Porque o nosso comprometimento com o reino produz em nós um crescimento espiritual. O comprometimento com o reino produz crescimento espiritual. E outra coisa bem prática, e que todos buscam, a grandeza, a melhora na vida. Vamos lá. Uma mãe chegou em Jesus e disse: Jesus, quando tu estiver lá no céu, sentado no trono, permite, ela devia olhar o comprometimento dos filhos dela, e ela disse a Jesus: Jesus, permite que um deles se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus já pegou aquele pedido da mãe, ela pediu o que ela quis. Jesus respondeu o que ela precisava ouvir. E todos precisavam ouvir. Aí Jesus disse: olha, aquele que quiser ser grande no reino dos céus, tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Servo. A grandeza, segundo a palavra de Deus, está no servir. E aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, ele repete: seja aquele que serve. Então a grandeza está no servir. Todos querem grandeza, crescimento. E o fundamento para a grandeza e para o crescimento, segundo o reino de Deus, é o servir. Amém? E tem aquela frase, um conceito muito, que quem falou foi muito bem sucedido,
quem não vive para servir, não serve para viver. Uma coisa interessante, vamos para 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse texto não sai do meu espírito. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É divina e é inspirada pelo Senhor. E é proveitosa, a Escritura é proveitosa para 4 funções: ensinar o que nós não sabemos, nos repreender do que nós já sabemos e quem sabe não estamos fazendo, nos corrigir no que estamos errados e nos instruir na justiça de Deus. Para quê? Para que o homem de Deus, e aqui o homem é o ser humano, homem e mulher de Deus, seja o quê? Perfeito. Essa perfeição, ela não é uma perfeição absoluta, porque enquanto estivermos nesse corpo, nessa vida terrena, a nossa perfeição, ela será relativa. Quando, sim, nós formos transformados, a Bíblia diz que aí a corrupção vai se revestir da incorruptibilidade, diz a Bíblia, aí sim, seremos perfeitos como Deus é perfeito. Mas enquanto nessa natureza terrena, humana e carnal, o que a Bíblia diz aqui, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, é que a palavra de Deus ela vai nos aperfeiçoando e também nos preparando. Ela nos aperfeiçoa e ela nos prepara. Para quê? Para toda a boa obra. A palavra de Deus, ela nos prepara, nos aperfeiçoa para sermos cada dia melhores. E ela também nos prepara para boas obras, nos prepara para sermos bênção, nos prepara para sermos o sal dessa terra, para sermos a luz desse mundo, para sermos a igreja que esse mundo precisa, porque o mundo hoje precisa da igreja. Amém? O mundo hoje precisa da igreja. Ontem eu falava com uma pessoa e a pessoa dizia assim para mim, dentro da realidade do Brasil, a pessoa lê bastante, escuta bastante, acompanha bastante o cenário do governo, e a pessoa dizia, o que será do meu filho? O que será da futura geração? Porque eu tenho dito aqui que eu não vejo melhora para o Brasil, por causa do governo? Não, por causa do brasileiro. Porque a nossa cultura é uma cultura miserável, medíocre. Miserável intelectualmente, em valores, em princípios. Esses dias eu recebi um vídeo americano, aliás, de uma experiência que foi feita nos Estados Unidos e no Brasil. Não sei quem recebeu, vários devem ter recebido aí, porque isso aí corre frouxo nas redes sociais. Botaram lá uma banca de relógios a R$20. Alguém recebeu esse vídeo? E aí, lá nos Estados Unidos, eu não me lembro se um ou nenhum relógio foi roubado. Tinha uma caixinha chaveada, botava os R$20, escolhia o relógio e levava. No Brasil, eu acho que pagou. E por fim, levou até a caixa do dinheiro. Só tinha um pago, mas ele levou até a caixa. Ele roubou um, chamou o outro veio, roubou junto e levaram até a caixa embora. Isso é o Brasil. Não que os outros países não têm problema, não têm, enfim, os seus desvios. Mas onde eu quero chegar? Sabe qual foi o texto que Deus me deu? E eu compartilhei o texto. Eu disse, olha, o que vai ser dos nossos filhos eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado e nem o seu descendente mendigar o... O que nós temos que ensinar para os nossos filhos então? Temos que ensinar acerca da palavra de Deus.
Isso é uma orientação, está lá em, eu acho que Deuteronômio capítulo 6. Vamos ver qual é o versículo. 6 a partir do 5. Que é o primeiro mandamento, Jesus vai repetir ele. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Com tudo que tu tem, vai amar a Deus. E estas palavras, a palavra de Deus, que eu hoje te ordeno, elas devem estar aonde? Aonde? Gente, quando vier uma ansiedade, nós estamos falando sobre ansiedade há muito tempo, uma inquietação. Eu quero dizer, a palavra de Deus responde. Mas a gente tem que ter a palavra no coração. Você come todos os dias, você se relaciona todos os dias. Agora, qual é a tua comunhão diária com a palavra de Deus? Se eu disser que a solução para a tua vida está na sua dedicação, na sua meditação, na palavra de Deus. Aí vem aquele pensamento, que vai ser do futuro dos meus filhos? Aí Deus te dá uma palavra como essa. Que o justo, ele não vai ficar desamparado, e nem o seu descendente vai mendigar pão. Por quê? Porque Deus vai cuidar. Amém? Porque Deus cuida daqueles que têm compromisso com Ele. Agora vamos lá, a palavra, tu vai amar a Deus, olha que tudo tem a condição. Estamos ensinando isso cada culto. A condição, tu vai amar a Deus com todo o teu coração, alma, entendimento e força. Tu vai ter a palavra de Deus no teu coração. E tu vai fazer mais uma coisa importante. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho. Tu vai falar de Deus para os teus filhos quando tu te deitar, quando tu te levantar. E vai fazer mais, tu vai atar por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tá bom até aí? Por que Deus dá essa instrução? E os judeus, eles têm uma pulseira que tem um quadradinho que eles usam. E nesse quadradinho está escrito esse texto. Por quê? Outra coisinha aqui, ó, importante falar. Tem muita gente que não gosta de repetição. Gente, tudo na vida é uma repetição. Eu não gosto de repetição. Por que tu dorme todo dia? Não é uma repetição? Você come todo dia, sim ou não? E vários dias você não come a mesma coisa, sim ou não? Sim. Ou quase sempre a mesma coisa. Vai inventar uma carne nova? Vai inventar um vegetal novo? Uma fruta nova? Vai inventar uma coisa nova? As pessoas apenas aperfeiçoam, melhoram, mudam o tempero, mas não é tudo igual no mundo, sim ou não? Sim. Uns comem mais peixe, outros comem mais carne, mas o que tem. É peixe, frango e carne. Amém ou não amém? É o que tem. Eu não gosto de repetição. Por que tu usa a mesma roupa ainda? Vai trabalhar na Rede Globo então. E mesmo na Rede Globo eles repetem as roupas. E a Rede Globo também é do diabo, né? Vamos botar por aí também. Não podemos esquecer desse detalhe. Mas são coisas, eu não gosto, o pastor Cássio repete muito. Engraçado, tudo na tua vida é uma repetição e daí você não reclama de você mesmo. Amém, gente? Já parou para pensar que tudo na vida é uma repetição? Nos retiros, eu não vou nos retiros, é sempre igual. Mas o culto é sempre igual e você vem no culto.
Então o ser humano ele está sempre com alguma insatisfação. Agora é a repetição. É de tanto repetirmos a mesma coisa. Olha aqui, os nossos filhos não repetem as nossas expressões, sim ou não, gente? Se você ensinar a palavra a eles, ensinar comunhão com Deus a eles, ensinar compromisso com Deus a eles, não é obrigá-los. O problema é o seguinte, tem pai que diz assim para o filho, tu tem que ir na igreja, mas o pai não vai. O maior ensino que nós podemos dar aos nossos filhos não é o que nós falamos, é o que nós fazemos, amém? É o exemplo. Esse é o maior ensino que você dá, não adianta dizer para eles, ore, e você não ora. Ele nunca lhe vê orando. Não adianta dizer, vai para o teu quarto ler a Bíblia. Você faz isso? Então, muitas vezes queremos impor para os filhos algo que nós não fazemos. Tu tem que ter Deus no teu coração, mas no teu Ele está? Olha que texto de 2 Crônicas 28:9, que texto, gente, que honra poder dizer isso. Não é isso aí, bota a 1 Crônicas, então, 28:9. E tu, meu filho Salomão, olha que fé poder dizer isso, conhece o Deus do teu pai, mas é o seguinte, tu tem que conhecer o Deus do teu pai. Nós só somos referencial e exemplo de vida e de fé, porque cada ser humano tem que desenvolver a sua comunhão com o Pai. Amém? Aqui Davi está entregando o reinado a Salomão e ele diz, Salomão, ele não diz, cuidado com o fulano lá, aquele fulano é traiçoeiro, está lá no governo, mas é traiçoeiro. Cuidado com aquele outro lá, porque aquele lá mete a mão. Cuidado com aquele grupo lá que quer te derrubar. O irmão de Salomão queria ser o rei no lugar dele. Absalão. Davi não disse nada a respeito disso. Davi disse, Salomão, conhece o Deus de teu pai. Tu vais ser rei do povo de Deus, mas tu tem que servir a Deus com o teu coração perfeito, não é de perfeição, é de completude. Serve a Deus com inteireza de coração, amém? E como é que tem que ser o espírito? Como é que tem que ser o espírito? Voluntário. O espírito tem que ser voluntário. Nós temos aqui muitas pessoas que são mantidas pela obra de Deus. Sabe qual é o meu crivo para convidar alguém para trabalhar na obra? É a pessoa não trabalhar pelo que ganha. Porque quem vem na igreja trabalhar pelo dinheiro, vai ganhar melhor fora e vai ser mais feliz fora. Amém? Amém? O crivo é esse. Eu digo que eu sou privilegiado de ganhar, receber para fazer o que eu faria de graça. E muitos anos servi a Deus com a mesma intensidade que eu sirvo hoje, sem ganhar nada. Foi isso que Davi disse para Salomão, Salomão, tu vai viver do reino, mas que você faça isso de uma forma, sirva a Deus com espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha os corações e penetra projetos. Por que é um desígnio? É uma ideia de um projeto.
O Senhor penetra o teu sonho, o teu projeto, os teus pensamentos. E aí aqui um conselho tremendo: se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, ele também vai te rejeitar para sempre. Amém? O conselho de Salomão, o conselho de Davi a Salomão. Então, essa tem que ser a nossa tônica. Não adianta se preocupar com o mundo lá fora. Jesus já disse: o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o maligno. Jesus venceu por nós. Nós somos vitoriosos quando andamos dentro da vontade de Deus. E lá no Salmo, uma coisa importante também, estamos falando também sobre coloca o texto aí de Provérbios 24, 13 e 4. Que diz: com a sabedoria a casa se edifica, com o entendimento ela se estabelece, pelo conhecimento se enche as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Que a gente... Aqui tem muito nesse texto. Esse texto é uma fonte. Agora lá no salmo que nós estamos orando aqui a cada culto, e é o salmo do mês, para nós orarmos ele todos os dias, Salmo 4, versículo 1. Olha o que ele diz aqui: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. E uma coisa que tem muita gente que se perde, é nesse detalhe: Deus é amor. Ele é amor, isso é indiscutível. Agora, Deus também é justiça. Deus é amor e Deus é justiça. Mas o salmista, quando ele diz isso, ele está orando. Gente, tem gente, mas para que orar o salmo? Para que orar essa oração pelas autoridades? Essas orações que nós fazemos aqui, é para nos desenvolver espiritualmente, é para o nosso crescimento, porque nós temos que aprender a andar, a orar e a buscar a Deus com entendimento. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz, a igreja querendo buscar os dons, e os dons, e os dons. O que fazer então? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Eu cantarei com o Espírito, mas eu também cantarei com entendimento. O salmista Davi, num salmo tremendo, que é o 32, que ele fala do perdão, do quanto que a vida dele foi prejudicada enquanto ele não confessou o seu pecado, quanto a vida dele foi prejudicada por ele não confessar. Tanto que ele começa, esse salmo ele escreve quando ele foi perdoado, quando ele buscou o perdão. Ele diz: olha aqui, enquanto eu guardei o silêncio, enquanto eu não confessei, consumiram-se os meus ossos. Pelo meu bramido todo dia, o interior, olha aqui, talvez você esteja aí estragado, azedo, emborrado, indignado com a vida. Será que talvez não é por causa que você tem guardado silêncio? Será que porventura não é esses seus ranços contra a igreja que você faz parte? A visão que alcançou a sua família?
Eu olho às vezes, mais eu penso do que olho, inclusive, mas eu penso nos membros que eu não estou vendo, não é vocês aqui, é quem eu não estou vendo mesmo. Daí eu fico pensando assim, essa pessoa quando veio, essa pessoa quando buscou um conselho, essa pessoa teve os filhos aqui na igreja, olha, filho na igreja, muito melhor que filho no mundo. Mas eu fico procurando, gente, qual foi o motivo para a pessoa se posicionar contra a igreja. É que o diabo, ele é muito astuto. E olha aqui, a mesma coisa cada um aqui ouve de um jeito. Amém? A mesma coisa, cada um aqui ouve de uma maneira. Alguém aqui se motiva com uma palavra, outro se indigna. E porventura essas pessoas que se indignam, será que elas não estão com problemas interiores, pecados não perdoados? E por que não foi perdoado? Porque não foi buscado perdão. Agora, coloca o 1, que o 1 é que ele diz, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é o quê? O que significa bem-aventurado? Mais que feliz, a pessoa que a sua transgressão foi perdoada, o seu pecado foi coberto. O versículo 2, como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui o quê? Iniquidade, não está pesando o pecado, em cujo espírito não há dolo. E daí ele fala, enquanto eu guardei o silêncio, eu estive mal. Agora lá no versículo, coloca aí o 7, vamos pular para o 7. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, e de alegres cantos de livramento me cercas. Olha aqui, gente, ele tinha angústia e ele passava por perigo. Ele não estava alheio, mas em tudo, ele se escondia no Senhor. Ele se alegrava em Deus. Versículo 8, ele fala da instrução. Aí é Deus falando com ele. Instruir-te-ei. Ele ouviu isso de Deus e ele registrou. Ele clamou a Deus e ele ouviu isso de Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o quê? O caminho que você deve. E eu aconselhar-te-ei quando? Tendo-te sob a minha. Se tu estiver com Deus, Deus vai te dar direção. Se tu estiver com Deus, Ele vai te aconselhar. Se tu estiver com Deus, Ele vai te instruir. Se tu estiver com Deus, Ele vai te corrigir. Se você estiver andando na presença do Senhor. Domingo passado à noite, se não me engano, eu falei sobre Jabes, 2 versículos que a Bíblia fala sobre ele, e depois cita ele ainda no capítulo 2 de 1 Crônicas, capítulo 4, no 2 também ele fala, e falamos aqui que na oração de Jonas, uma oração de 2 versículos, ele clama a Deus pela transformação da vida dele. Pode deixar isso aqui, não tira. Ele clama a Deus pela transformação da vida dele. Segundo ponto, por quê? Porque Jabes significa um causador de dor. A mãe dele botou o nome dele porque ela teve muita dor no parto, chamou ele de dor de parto. É verdade isso, está na Bíblia. Aí ele clama a Deus, ao Deus de Israel, por transformação. Depois ele ora por crescimento e expansão. Senhor, aumenta. Me ajuda a expandir. Depois ele pede, Senhor, que a tua presença esteja comigo, que a tua mão vá comigo. Presença de Deus com ele.
E ele pede ainda proteção em todos os seus caminhos, oração com entendimento. Sabedoria vem de Deus, entendimento está dentro de nós. E o conhecimento nós buscamos, que é o que o livro de Provérbios lá, o texto de Provérbios 24, 13 e 4 diz: com sabedoria se edifica, com entendimento se estabelece, com conhecimento a casa enche. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Conhecimento eu busco, entendimento está dentro de mim. A sabedoria eu busco em Deus. Jabes orou com entendimento para que a vida dele mudasse. Muitas pessoas é só um mimimi, parece criança que só sabe chorar quando está com fome. Tem muito cristão subdesenvolvido que só sabe reclamar porque a vida não está como ele gostaria. Mas como está a sua vida espiritual? Seu corpo eu sei que você come, uns aí dá para ver bem ainda, que come bem. Amém? A sua alma você alimenta se relacionando e com tantas possibilidades hoje aí. Porque tudo que você lê, tudo que você se dedica ali, alimenta o seu interior. Seja uma televisão, seja uma rede social, uma página de internet, seja lá o que, você está se alimentando. E o seu espírito, aí não se alimenta de Deus, se torna uma pessoa subdesenvolvida, na fé espiritualmente, não cresce, mas quer que os resultados mudem. Eu vou falar uma verdade sem tamanho agora aqui, mas que muitos vão ignorar de novo. Se você sair daqui hoje e fazer a mesma coisa que você faz todos os domingos, e amanhã de manhã acordar e fazer a mesma coisa que você faz todas as segundas, sem acrescentar nada, mudar nada, tirar nada, substituir nada, o seu resultado vai continuar sendo um nada. Amém? É uma verdade absoluta. Você anda todo dia no mesmo caminho e pensa assim, por que esse caminho não muda? Porque você não muda o seu caminho. Você vai mudar o que você vai enxergar. Você vai mudar o seu destino. Sim ou não? Sim ou não? Muda o caminho, muda o destino. Muda o caminho, muda o amanhã. Muda o caminho, muda o futuro. Agora continua andando do mesmo jeito, fazendo as coisas da mesma forma. Não vai mudar nada. A bênção, vou repetir, já está aprovisionada para nós. Então, olha o versículo 9, bota o 8 e o 9 do Salmo 32. Olha o texto: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Agora olha o conselho de Davi. É interessante o Salmo 32, porque ele abre o coração para Deus. Ele fala o que Deus fala com ele. E olha o que Deus falou para ele: não sejais como o cavalo. Você já viu que Deus às vezes tem uma linguagem tosca? Eu li essa semana ainda, quando Jesus revela o que vai acontecer com ele, Pedro chama ele, Pedro, discípulo chegado, um dos 3 mais chegados. Jesus tinha 12, 3 chegados, e o discípulo do amor, aquele que, melhor amigo talvez dos 12, que foi João. Mas Pedro era um dos 3. Pedro chega nele e diz: Jesus, não é assim. Não precisa ser assim. Jesus olha para ele e diz assim: Pedrinho, queridinho, eu sei que tu está pensando, mas sabe aquela coisa de dar toda uma explicação, que é assim que as pessoas acham que Jesus era, né?
Jesus é tão amoroso, pastor Cássio, tão duro, tão grosso, tão ignorante. Jesus olhou para Pedro, ele não chamou de Pedro, ele disse, arreda Satanás. Está na Bíblia isso. Pedro chega e diz, Jesus, e é compreensível o que Pedro diz, que ele viu o grande mestre, o professor, aquele que mudou a vida dele, dizer que vai ter que morrer, vai ter que padecer na mão de homens, mas vai ressurgir em 3 dias. Ele chama Jesus e diz, Jesus, não precisa ser assim. Jesus olha para ele e diz assim, arreda Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Pedro abandonou Jesus por causa disso? Não. Sabe quem se ofende com a verdade? Quem prefere a mentira. Quem se ofende com verdade é porque não quer mudar. Quem se ofende com a verdade é porque não aceita o reino. Aí se ofende com a verdade. Jesus, aliás, Deus disse para Davi, Davi, não seja como um cavalo, Davi. Não seja como uma mula. E aí hoje a gente chama um de cavalo, de mula, se ofende. Sim ou não? Mas Deus disse isso para Davi, Davi, não seja que nem uma mula. Dá até para, isso aí dá até para usar em casa, né? Ô mula, fica quieto cavalo. Amém? Tem para os dois ainda, né? O que é isso? Está na Bíblia. Eu estou brincando, tá? Suas mulas. Mas o que Deus quis dizer para ele? A mula e o cavalo não têm entendimento. E aí a boca precisa de cabresto e freio, de outra forma eles não se sujeitam. O que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer o seguinte, eu não vou tratar vocês como vocês tratam os animais. Deus não impõe, Deus propõe. Deus, ele não fez um robô que ele regula para andar como ele queria. Porque o seu carro, você dirige ele e cuida dele do jeito que você quiser. Porque ele é inanimado, ele não tem vida. Ele precisa de alguém que o controle. Ele é robótico. Deus não nos fez robôs, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, com liberdade, com criatividade, com consciência, que nós tanto falamos aqui de Romanos 2:11 a seguir, que até quem não conhece a Deus, tem uma lei, que é a lei da sua consciência, escolhe se obedece ou não. Então Deus deu essa possibilidade de escolha para todos. E Deus não quer que sejamos como mula, como cavalo, ou como qualquer outro animal, que se sujeita pelo cabresto, pelo freio. Não. Até porque aí não serviríamos a Deus por amor. Nós temos que entender que aquilo que Deus nos pede, vamos encerrar, gente, não dá mais. Deus nos pede é para o nosso bem. Amém? O que a Bíblia nos orienta é para o nosso crescimento, para o nosso livramento, é porque Ele nos ama e tem cuidado de nós. Amém? Então venhamos a andar com entendimento. Vamos nos colocar de pé? Lá em Provérbios 4:13, diz a palavra, apega-te à instrução, e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Minha tradução diz, porque dela depende a tua vida. Apega-te à instrução. Paulo disse, a palavra de Deus é inspirada e proveitosa para instruir. Aqui, Salomão diz, apega-te à instrução.
aquilo que você recebe de Deus, te apega, te agarra e não larga. Amém? A gente se apega a tanta coisa, tantos conceitos, tantas práticas, tanta coisa desse mundo que a gente se apega e não larga. Te apega à palavra de Deus, te apega ao reino, te apega ao Senhor. Amém? Porque nisso, nas instruções de Deus, as instruções de Deus é o que vão nos levar à vida que nós estamos procurando. Amém? Porque nós estamos procurando vida, grandeza, resultados, satisfação. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. É uma verdade. Tem gente que tem dinheiro, mas é escravo. Dinheiro não é tudo na vida. Na verdade, o que o ser humano procura não é dinheiro, é satisfação. Porque se você está satisfeito com a condição que você tem, dinheiro não é teu problema. Amém? Amém, gente? E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quer dizer, na vontade de Deus, eu encontro tudo aquilo, andando na vontade de Deus, a recompensa que eu tenho na vida, imediata, é a minha satisfação. Eu tenho na vida aquilo que eu procuro. Muitas vezes procuramos em tantas fontes. E na verdade, a fonte é o Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra, pela maneira que o Senhor falou conosco nessa manhã. Obrigado por tudo que já ouvimos de tua parte. Senhor, tanto ensino, tanta instrução, tanta correção, tanta repreensão, mas tudo isso vem de Ti para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, e tudo isso, Senhor, toda disciplina na hora não parece ser motivo de alegria, mas se o Senhor nos corrige nessa manhã é porque o Senhor nos ama, e o Senhor não deseja que nenhum de nós aqui venha se desviar e nem se afastar dos Teus propósitos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a entendermos, compreendermos aquilo que temos recebido a cada dia que nos reunimos nesse lugar. Dá-nos um coração ensinável, Senhor, dá-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Espírito Santo, a sermos humildes, para estarmos abertos, sempre abertos, para aquilo que vem da Tua parte, para a correção das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda cada um aqui, Senhor, a se desprender da tradição religiosa, a se desprender, Senhor, de tudo aquilo, ó Pai, que tem nos impedido de vivermos para Ti. Senhor, aqueles que estão vivendo no pecado, tem misericórdia, Senhor, porque o pecado, ele vai consumindo, ele vai desanimando, ele vai estragando o humor, ele vai, Senhor, levando a pessoa a se perder nos seus caminhos. Senhor, tem misericórdia nessa manhã, lava-nos, ó Pai, no sangue do Cordeiro, e nos ajuda, Senhor, nos instrui, para que não sejamos como aqueles animais que nós falamos, Senhor, mas que venhamos andar com entendimento, nos ajustar à Tua palavra, e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já tem aprovisionadas para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a todos nessa manhã. Amém.